Programa Câmara na TV. Na edição desta semana, o programa Câmara na TV falará sobre quais as funções dos vereadores, vacinação no Brasil, fiscalização em creches no estado de São Paulo, inauguração do plenário virtual do Tribunal de Contas do estado de São Paulo, além do alerta do TCESP relacionado à Lei de Responsabilidade Fiscal às Prefeituras. Confira. Samuel decidiu que quer se candidatar a vereador, mas está com uma dúvida. Diga lá, Samuel. Quais são as funções que vou exercer se for eleito vereador? Então, Samuel, uma das primeiras funções do vereador é legislar para o seu município. Um vereador legisla quando apresenta uma ideia na forma de um projeto de lei. Essa ideia é discutida com os demais vereadores e nessa troca de ideias podem surgir ou não emendas ao projeto, na intenção de aperfeiçoá-lo. A população e especialistas também podem ser ouvidos nas audiências públicas. Quer dizer, podem não, devem ser ouvidos. Afinal de contas, as leis devem ser produto de uma construção coletiva, onde todos os pontos de vista são levados em conta. No final, a proposta é votada pelos vereadores e, caso seja aprovada, vai ser transformada em lei. Isso se o prefeito não vetar a proposta, o que pode acontecer dentro de certas regras. Uma das leis mais importantes do município é a Lei Orgânica. Ela representa para o município o que a Constituição Federal representa para o Brasil. Dessa forma, as leis orgânicas são normas que regulam a vida política da cidade. E a população pode participar ativamente de todo esse processo. Por exemplo, se uma questão qualquer vem tirando o sono da população, os moradores interessados em propor uma solução devem escrever um projeto de lei e reunir assinaturas de pelo menos 5% dos eleitores deste município. Porque a lei orgânica define o que pode e o que não pode ser feito, sempre respeitando os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Mas a lei orgânica é só uma parte das atribuições legislativas do vereador. Você já ouviu falar em plano diretor, Samuel? Eu sei. São as regras que definem a própria configuração da cidade, dizendo onde vão ficar os espaços comerciais, residenciais, industriais, etc. É isso? Isso mesmo, Samuel. O plano diretor é super importante. É ele quem vai orientar as mudanças que precisam ser feitas para atender às demandas da cidade, como a expansão das redes de água e esgoto, energia elétrica, asfalto, construção de creches, escolas, hospitais e postos de saúde. Ok. Eu já entendi qual é a minha área de atuação. Agora, como colocar no papel todas essas ideias? Então, em primeiro lugar, antes de pensar em criar um novo projeto de lei, é preciso fazer uma pesquisa. Tipo, já existem leis sobre esse assunto? Existe algum projeto de lei sobre isso apresentado na Câmara Municipal? Já houve audiências públicas sobre ele? O projeto de lei está de acordo com a Constituição Federal? Em alguns momentos, oportunizar debates e audiências públicas sobre um determinado assunto é mais efetivo do que propor uma nova lei. Os debates geram conhecimento e envolvem os cidadãos. Isso enriquece a discussão e traz mais elementos para a proposição de uma norma de qualidade. Pois o processo de tramitação de um projeto de lei movimenta toda uma estrutura legislativa, desde o trabalho de pessoas a recursos financeiros. Um estudo bem feito permite o aproveitamento desses recursos da melhor maneira. Afinal, pensar em economizar recursos públicos é valorizar os impostos que todos nós pagamos. Não é não, Samuel? Mas se realmente for necessário criar uma nova lei sobre determinado assunto, aí sim o vereador começa a escrever o texto. Lembrando que o texto tem que ser claro e coerente, e com um bom uso da nossa língua portuguesa. Se você observar tudo isso que falamos aqui na construção do seu projeto de lei, já terá dado um grande passo para a sua aprovação. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo reuniu autoridades, gestores públicos, técnicos e especialistas da área de saúde para debater em um encontro técnico os desafios enfrentados pelos municípios na implementação do Programa Nacional de Imunizações. O evento teve o objetivo de trazer informações e promover a discussão sobre ações que possam reverter a tendência de queda na cobertura vacinal do Brasil.
Segundo dados apresentados no encontro, a cobertura vacinal total, que considera um conjunto de vacinas básicas, retraiu sua cobertura de 92% em 2015 para 68% em 2021. A abertura do encontro foi realizada pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Dimas Ramalho, e pelo secretário de Estado da Saúde, Giancarlo Gorenstein. Toda criança, nossos filhos, minha geração, tem uma marca, um dos braços, tá certo? A marca um dos braços. Que marca é essa? A marca da vacina, tá certo ou não? Minha mãe nunca perguntou se devia dar vacina ou não. Minha mãe dava vacina porque ela gostava dos filhos. E minha mãe teve 7 filhos, naturais e outros que ela criou, todos vacinados. Há um dado importante também, que eu queria refletir com as pessoas presentes, o secretário, que quando eu era garoto, na minha classe, tinha várias pessoas que tinham tido poliomielite e tiveram paralisia infantil. Várias pessoas, vários garotos que andavam com dificuldade. Depois de um tempo não teve mais isso. Por exemplo, a classe dos meus filhos já não tinha mais. Isso é como cárie. Quer dizer, meus filhos têm uma geração que não existe mais. Dificilmente uma criança hoje, vou tratar de uma cárie. Ou seja, isso é um avanço da medicina. Nós envelhecemos mais, envelhecemos com saúde, enfim. Depois de muito tempo, nós estamos discutindo novamente vacina. Estou falando isso porque, enfim, é uma constatação. Isso nos leva a quê? A perseverar, a novamente discutir esse assunto. Eu tive com o pessoal do Conacins e falaram, estamos com dificuldade. Eu vi as campanhas para vacinação e, infelizmente, nós estamos patinando ainda. Nós não podemos correr esse risco, por nós e pelas gerações futuras. E se nós hoje estamos retomando as nossas vidas, e mesmo com essa elevação do número de casos, eles sequer correspondem àquilo que nós vivemos na segunda onda. Para se ter uma ideia, hoje nós estamos com 870 pessoas internadas nas nossas unidades de terapia intensiva em todo o estado. No pico da segunda onda nós tínhamos 13.500 pessoas, quase 13 mil pessoas a menos. E quando nós olhamos no início do ano, quando a Ômicron aqui se instalou, nós tínhamos 4.950 já com a nossa população vacinada, idealmente com 2 doses. Mostrando claramente que a vacinação, o apoio dos 645 municípios fizeram com que nós pudéssemos conter a pandemia no nosso estado. Mas nós precisamos que as pessoas entendam, e foi muito bem dito, a importância de se vacinar. 10 milhões de pessoas no estado de São Paulo, incluindo crianças, ainda não tomaram a sua primeira dose. Quando nós vamos olhar para a segunda dose, são 7 milhões de pessoas que não o fizeram. 38% apenas das pessoas que poderiam ter tomado a 4ª dose, portanto a segunda dose de reforço, fizeram na sua plenitude. E quando nós vamos olhar para as crianças, apenas 50% têm o seu ciclo vacinal completo. Isso é uma lástima. Nós não precisamos mais falar do risco da Covid em várias faixas etárias. Durante o evento, os convidados abordaram as dificuldades para a aplicação de imunizantes nos municípios do estado, frente à baixa oferta pelos órgãos federais e também desafios comportamentais da população, o que resulta em um cenário de cobertura vacinal abaixo das metas estabelecidas. Transmitido em tempo real pelo YouTube, o encontro técnico foi acompanhado por representantes das prefeituras e contou com mais de 1.200 visualizações. Falta de alvará do Corpo de Bombeiros, obras paralisadas, problemas na estrutura das salas de aula e ambientes inadequados para a saúde e integridade física dos alunos. Essas são algumas das irregularidades detectadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo durante ação realizada em 223 creches municipais. A vistoria ocorreu em 190 cidades do estado de forma simultânea e sem qualquer aviso prévio. O objetivo foi traçar um levantamento sobre a qualidade de atendimento proporcionada para o desenvolvimento de crianças de 0 a 3 anos de idade.
A fiscalização ordenada, realizada na sexta-feira, contou com o trabalho de 225 agentes da fiscalização para checar in loco a infraestrutura geral, o número de crianças por sala de aula, as condições dos refeitórios, equipamentos e brinquedos disponíveis, o nível de formação dos professores, as instalações sanitárias, a acessibilidade, os cuidados com a higiene e a segurança do lugar, entre outros aspectos. Os apontamentos trazidos pelos agentes do tribunal indicaram problemas nas instalações físicas, com casos de infiltrações e mofo nas paredes das salas de aula, buracos no teto, goteiras e ambientes interditados. Do total das unidades fiscalizadas, 15% apresentam obras paralisadas e 73% não possuem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Nos pátios de convivência das crianças foram encontrados brinquedos quebrados ou sem condições de uso. A fiscalização ordenada também identificou que há uma lista de espera de crianças aguardando vaga em 47% das unidades. Todas as prefeituras serão notificadas pelo tribunal a corrigir e prestar esclarecimentos detalhados sobre cada caso. Os dados sobre as unidades escolares que foram vistoriadas serão divulgados somente após a consolidação total das informações. Com o objetivo de proporcionar mais celeridade e eficiência às sessões presenciais ou telepresenciais, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo iniciou julgamentos pelo plenário virtual desde o fim de novembro, com a realização da primeira sessão ordinária virtual do Tribunal Pleno. A ferramenta permitirá que os processos sejam apreciados de forma assíncrona, possibilitando que as análises sejam feitas durante todo o tempo em que a sessão estiver ocorrendo na aplicação. O novo sistema de apreciação de matérias por meio de ambiente eletrônico será adotado tanto pelas câmaras quanto pelo Pleno, permitindo que as sessões presenciais ou telepresenciais sejam dedicadas a processos de maior complexidade. Não serão remetidos para julgamento no plenário virtual as contas do governo do Estado e dos chefes dos poderes executivos municipais, matérias submetidas a julgamento reservado previstas no artigo 76 do Regimento Interno, e aquelas que são objeto de sessão especial prevista no parágrafo 3º do artigo 73 da mesma norma. Também não poderão fazer parte dos julgamentos eletrônicos exames prévios de edital, matérias relativas às concessões e permissões, ações de rescisão e revisão de julgado e processos em que o relator entender conveniente encaminhar para o julgamento presencial. O andamento da sessão do plenário virtual e os resultados dos julgamentos poderão ser acompanhados pelo portal do TCESP em tempo real. As sessões virtuais se darão sem prejuízo da regular periodicidade das sessões presenciais ou telepresenciais às terças e quartas-feiras. Das 644 prefeituras fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 560 delas, um percentual de 87%, receberam alertas por risco de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. O relatório de alertas da Corte de Contas Paulista, com análises contábeis dos dados de receitas e de despesas relativas ao quarto bimestre e ao segundo quadrimestre de 2022, apontou também indícios de irregularidades na gestão orçamentária de 556 municípios. Além disso, 68 arrecadaram menos que o planejado e 18 efetuaram gastos excessivos com o pessoal. O levantamento revelou ainda que 26 prefeituras, uma Câmara Municipal e 9 entidades municipais deixaram de enviar o balancete contábil, conforme previsto no calendário de obrigações do TCESP. A não apresentação das contas configura ato de improbidade administrativa e crime de responsabilidade, ficando o responsável sujeito a diversas penas, inclusive ao pagamento de multa nos termos da Lei Complementar 709 de 1993. O balanço, com os municípios e os entes alertados, foi publicado pelo tribunal, que ressalta que a fiscalização procederá ao exame de cada caso, segundo sua motivação, quando da consequente elaboração do relatório final das contas anuais do exercício de 2022. As informações completas e detalhadas por município estão disponíveis no painel Visor, Visão Social de Relatórios de Alertas do Tribunal, que está disponível para acesso público pelo endereço www.tce.sp.gov.br/visor. Programa Câmara na TV.